Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo. E para você que está aqui, seja muito bem-vindo para mais um Conecta Podcast. Meu nome é Douglas Del Castel e hoje eu vou conversar com um rapaz assim que simplesmente saiu de um ano numa evolução extraordinária e é um nosso embaixador do BCN na cidade de Tapejara. Além disso, daí está à frente uma empresa gigante que ele vai se apresentar e vai contar mais para nós. Então, pegue o máximo de papel, caneta aí e insights que ele vai entregar aqui para todos nós. Sem mais delongas, eu sempre começo perguntando: quem é Matheus Machado? Seja muito bem-vindo, boa noite. Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer imensamente o convite. Me chamo Matheus, tenho 28 anos e atualmente trabalho ajudando a gerir a empresa da família. No ramo metal mecânico, agronegócio, fabricamos unidades armazenadoras de grãos. O que seria exatamente unidades armazenadoras de grãos? Porque para quem não é do agro, eu não faço nem ideia do que é isso. Tudo que compõe o fluxograma da movimentação do grão. A partir do momento em que o caminhão chega na unidade, ele é descarregado no local correto e ali ele segue o seu caminho. Limpeza, se é necessário, secagem, vendemos todos esses equipamentos. Até no final, a armazenagem, que é o silo. Né? Então, vocês fabricam os equipamentos e o silo também? Exatamente. Então, beleza. Vamos voltar um pouco a história para que a gente entenda como tudo isso daí foi criado. Mas, antes de tudo, quem é o Matheus como adolescente? Filho de quem? Nasceu aonde? E o porquê que hoje você está nesse ramo, né? Conta aí mais sobre a tua adolescência, infância, conforme você se sentir mais à vontade. Cara, eu nasci há quase 29 anos atrás, em Frederico Westphalen. Olha aí. Próximo a Seberi, naquela região também. Nós tínhamos a nossa empresa lá e te confesso que de cabeça não me lembro com quantos anos a gente veio embora para Tapejara, que é a cidade que a gente mora hoje há muitos anos. Cresci sempre nesse meio. Comecei desde pequeno visitando a empresa, começando a me envolver, começando a olhar para cada um, o que cada um fazia. Eu até costumo brincar que desde pequeno a gente vai lá, nem que seja só para incomodar, né? Empresa. É isso. Mas a gente tem que começar a se envolver o mais breve possível. E começou sempre desde esse momento. A partir de uma certa idade, quando eu cursava uma pós-graduação, eu escrevia a minha tese, a minha dissertação, justamente sobre isso. A sucessão familiar em empresas de vários setores, não só na minha. Legal. Que a partir daquele certo tempo, esse insight, essa vontade, essa preocupação, digamos assim, sempre foi latente na minha cabeça. Meu pai construiu, meu pai fez tudo que fez, mas a partir do momento em que ele não estiver mais ali, precisamos que isso permaneça. E eu começava a pensar nisso todo dia. Estamos preparados? Não estamos? Como é que vai ser o dia que isso acontecer? É uma empresa consolidada, é uma empresa firme. Isso precisa continuar. Mas em algum momento você teve aquele, mas não é isso que eu quero. Ou já teve aquele momento, quero ser jogador de futebol, quero ser, não sei, outra profissão, não a que você hoje que é assumir a empresa? Claro, com certeza. A época, eu acho que não há quem não tenha sofrido com isso. Ali pelaquela fase onde precisamos escolher o curso da faculdade ou até mesmo quando criança, né? A gente sonha em ser outras coisas, tem outras vontades, mas a partir daquele momento acabei pendendo para esse lado. Mas tua dificuldade, tu falou que é um momento, uma dificuldade, mas para ti foi uma dificuldade por causa da escolha ou da ambiência, porque tipo, você é filho único? Me conta mais sobre isso. Não, eu não sou filho único, tenho mais 2 irmãs, mas eu digo em questão de dificuldade, a gente acaba entrando, por exemplo, eu tinha épocas que eu tinha muita vontade em ser dentista. Então, a partir de um certo momento, essa vontade passou.
Então, conforme eu fui crescendo e fui entendendo essa importância e essa necessidade de estar sempre junto nos negócios da família, para que a gente consiga garantir a permanência e a continuidade disso. Então, eu acabei ficando nesse lado e sigo lá até hoje. E quem que foi o que você acredita e pode me falar, a tua maior inspiração para hoje você estar fazendo o que você está fazendo? Ótima pergunta. Eu tenho várias inspirações, talvez várias pessoas que eu me espelhe também nisso. Mas tem um cara que eu costumo dizer que as redes sociais, elas estão aí, você escolhe como você usa elas. Das redes sociais você pode absorver muito conhecimento também. E eu comecei a acompanhar esse cara faz um bom tempo, pegando ideias, pegando insights, até mesmo motivação, que é o Lázaro do Carmo. Né? Para mim é um baita cara. E você teve algum momento que você disse assim, cara, eu vou entrar nesse jogo, ou eu vou entrar nesse ramo, né, que é, no caso, assumir a empresa do teu pai, e agora o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que agir? Porque eu acredito que quem está nos escutando conhece algumas empresas familiares, conhece algumas situações que você hoje está vivendo na pele, e deve ter se perguntado, mas será que é isso que eu quero? Será que eu vou conseguir manter? Como é que era para ti? Isso daí lá, quando você assumiu, por exemplo, acho que faz quanto tempo que você assumiu a posição, a cadeira que você está hoje na empresa? Uns 4 anos a 5 no máximo. 4 anos já que faz? E quando você assumiu, o que tu pensou? O que passou na tua cabeça? Na verdade, a gente para e pensa em muita coisa, né? Porque a gente cai ali naquela situação toda de observar a empresa como um geral, de saber que eu tenho que pelo menos entender de todo o funcionamento do escritório, de todo o funcionamento de chão de fábrica. Escritório, a gente tem muita coisa envolvida. É engenharia, é RH, é comercial, é financeiro. Tu tem que saber de dados, tu tem que cuidar tudo. Tem chão de fábrica, processo produtivo, fazer rotatividade caso for preciso. E tu passou por essas áreas ou como é que foi? Como é que tu assumiu? O que eu tento fazer hoje em dia? Eu sei que se eu tentar cuidar de tudo ao mesmo tempo, nada vai dar certo. Então, eu tenho algumas conversas semanais, quinzenais com o meu pai sobre alguns problemas da empresa. E a gente ataca nessa direção em específico desses problemas. Fora disso, fora de todas as minhas funções ali dentro, eu procuro observar e entender e também perguntar para esses gerentes de cada setor. Isso eu fazia há muito tempo atrás, hoje eu estou um pouco mais familiarizado. Mas como funciona o teu setor, como é que tu resolve tal problema? A gente trabalha muito, por exemplo, obviamente, fabrica muitos equipamentos, então é corte de muita peça. Para onde vai aquela peça depois de pronta? Junta no conjunto, envia para expedição. Está tudo pronto? Não está? Como é que resolve o problema? Então, às vezes, se escora lá num pilar e fica olhando, né? Como é que aquele funcionário antigo faz aquele processo, resolve aquele problema. E aí vem outros pontos juntos, né? Que só a gente pode falar também depois. E o que hoje você pode dizer que é o teu maior desafio dentro da empresa como diretor? Boa pergunta também. Hoje o meu maior desafio, talvez ele nem seja desafio. A minha maior preocupação, o meu maior pensamento é que eu consiga me preparar ao máximo para que eu consiga um dia chegar perto do que meu pai foi, assim. Naquele momento, a partir daquele momento, daquele dia, eu vou ter a certeza que a minha segurança, pelo menos, ela está garantida. Tá, a tua meta ou o teu objetivo hoje dentro da empresa, então, você olha para o que o teu pai fez dentro da empresa, ou melhor, o que ele foi dentro da empresa, construindo, né, a empresa junto com o sócio dele, e tu quer criar algo dentro, ou para ver se eu entendi, quer atingir algo assim como ele atingiu também? Também. Porque
nesse processo todo existem diversos desafios. Por exemplo, essa gente mais nova, assim como eu, ela consegue chegar na empresa e ter olhares diferentes, de processos diferentes. Que, por exemplo, aquela pessoa mais antiga, mais do passado, sempre fez aquele processo daquele jeito. E ele quer saber por que ele vai mudar, então é toda aquela dificuldade, é todo aquele processo para conseguir fazer que ele entenda que se ele deixar de tirar aquela peça daqui e botar lá no outro canto, vai melhorar isso. Lista-se todos os benefícios da mudança em si. Então, esse é alguns dos desafios também. Mas a gente observa, tenta manter a visão do passado aliada com a do presente, com as inovações, com as melhorias. E existe um planejamento, existe algo para o teu pai dessa associação ser finalizada, ou tipo, o teu pai ainda pretende ficar num cargo ou em alguma execução operacional ainda lá? Porque pelo que eu entendi, ele ainda está muito inserido. Mesmo você sendo diretor, ele está dentro do negócio, te perguntando e te questionando algumas coisas. Como é que funciona hoje? Hoje a gente tem aquela liberdade em que eu fico mais interno na empresa, consigo resolver problemas, tomar decisões, com o auxílio desses outros gerentes de setores que eu falei lá antes. E eu consigo trabalhar com o meu pai, resolver problemas e dialogar sempre pelo telefone celular. Então, hoje em dia, a gente já está conseguindo, digamos, diminuir a presença dele aos poucos ali dentro, para que ele consiga também mais aproveitar a vida, né? Que legal. E você recentemente não, há quase 2 anos, está aí com a gente, né, no caso no BCN, procurando algumas coisas que a gente no bastidor conversou em questão de desenvolvimento de comunicação, ou conhecer mais pessoas e até mesmo presença, né, autoridade, relevância, que é o que você tem hoje dentro da tua empresa, mas tu quer também transpirar isso, né, mostrar para as pessoas o que tu está vivendo e o que você está fazendo. Lá, há 2 anos atrás, antes de conhecer o BCN, o que você acredita que você tinha de visão ou de desejo que te fez, naquela época, procurar alguma comunidade, um clube, e hoje está aí, embaixador da cidade? Porque eu quero entender você como diretor de uma empresa que já está consolidada, já está ali bem colocada no mercado, o que fez você procurar, né, um clube, e o que isso daí te ajudou nesses quase 2 anos aí dentro do clube? Essa fala tua é muito latente e é muito presente, olhando para mim lá no passado e o que a gente consegue se tornar depois de algumas mudanças de atitudes também. Mas, obviamente, o conhecimento foi muita coisa que me fez começar a procurar isso. A questão de ambiência, de você conviver com pessoas que já passaram pelo que você passa, pessoas mais experientes, absorver conhecimento delas, insights, ajuda. O desenvolvimento pessoal, com certeza, está no número 1 do que isso mais me ajudou também. Mas dá para citar diversos motivos também, assim. Mas aquela vontade de poder se tornar alguém melhor e procurar outras alternativas que me auxiliassem nesse processo, para que ele se tornasse um pouco mais fácil, né? Sim. E como que você vê isso daí hoje na cidade de Tapejara? Porque tem dois cenários. Você está numa cidade não tão grande, né? Eu acho que tem 20 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul, e a empresa vende para o Brasil inteiro. Como que você vê essa mescla agora, né? Tu está numa comunidade de empresários, está se desenvolvendo com outros treinamentos também, com uma ambiência nova. A cidade de Tapejara, como que tu vê que isso daí pode te ajudar, e como que isso daí, né, nessa ambiência e a questão da Tapejara, pode ajudar para a empresa no Brasil inteiro também? É um trio, né? Você vê alguma
mudança nas cidades, na comunidade ou na empresa, que tudo isso daí pode ser juntado, ser compilado, melhor dizendo? Eu vejo assim, Tapejara hoje ela é uma cidade 100% empreendedora. Infelizmente também é um dado que com exatidão eu não tenho. Mas com certeza já nós temos muitas empresas, diversas empresas. Se vive do empreendedorismo lá. Tem empresas gigantes lá também. Então, isso poderia nos auxiliar em muito. Dali a pouco, pensa que interessante se a gente conseguisse juntar os empresários da cidade numa roda de conversa, onde cada um, por exemplo, pudesse expor as suas dificuldades, mas o vizinho ali do lado consegue te ajudar a resolver. Isso é uma boa parte de um bom network também. Então, dessas conversas podem surgir ideias maravilhosas, né? Grandes ideias. Então, o nosso potencial da cidade, com certeza, ele é enorme, ele é gigante. E os benefícios que isso trouxe para mim dentro da empresa, cara, é mudança de visão, é mudança de olhar. Basicamente, a gente consegue enxergar as coisas bem diferentes. Porque não é tão fácil e não é tão simples alguém chegar para você e dizer que a partir de amanhã tu vai virar o sucessor daquela empresa e daquela outra ali. E tu vai ter que se virar. Então, que legal, cara, assim, a gente poder procurar ajudas em outros lugares. E dali a pouco tá também ajudando outras pessoas para que esse processo para os outros também fique mais fácil. Qual hoje você acredita que dentro da empresa foi a tua maior dificuldade? Como filho do dono e agora diretor? Eu penso em diversas, umas que já foram superadas e outras que ainda não. Dá um exemplo de cada, que daí quem está escutando, quem está nos assistindo também, consegue se identificar. Uma que já foi superada e uma que tu acredita que está superando, no caso. Assim, uma coisa que é muito interessante, que eu costumo fazer muito e faço até hoje, a gente separa assuntos da empresa com assuntos de dentro de casa, né? Como a gente almoça toda a família junto, então o que se trata na empresa fica na empresa, saiu, entrou na porta dentro de casa, é outra pessoa, é outros assuntos, é outra história. Mas uma dificuldade que a gente já conseguiu superar, com certeza, eu posso citar. Para mim, naquela época, isso foi difícil de conseguir resolver, né? Mas de conseguir implementar novos processos e algumas diferenças significativas dentro da empresa. E conseguir fazer com que o dono atual da empresa com que meu pai compreendesse, olhasse para mim e dissesse, concordo, pode fazer. E teve êxito em algumas ações, então? Isso. Então, isso são bons passos que a gente consegue ter. Porque essa situação de você mudar a visão do passado, aquela visão que sempre deu certo. Poxa, mas eu sempre fiz assim, por que eu tenho que mudar? Então, a gente começa a querer introduzir, querer mudar algumas coisinhas diferentes. Dar passos nesses pontos, para mim, foi uma grande dificuldade muito bem resolvida. E algumas outras dificuldades que eu tenho ainda hoje, que eu quero conseguir mudar também, a questão de conversa, de conseguir conversar melhor. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas a questão do diálogo, então. No caso, com todos os da empresa, como é que é? Com quem que seria esse diálogo? Não com todos, digamos então, com os mais chaves, que é com que a gente mantém mais contato. Talvez também diminuir, porque a gente sabe que às vezes acaba gerando um pouco de conflito, resolução de conflitos, mudança de ideias. Cara, olha que interessante. Você está me trazendo aqui uma questão de uma dor que é resolução de conflitos dentro da empresa e comunicação entre líderes, né, gestores. Que a maioria das empresas tem esse problema. E a gente está vendo também um resultado de uma empresa tradicional, que sempre foi feito de um modo, indo para uma outra, que acredito que tem muitas empresas. Esses dias eu estava conversando com um empresário aqui da cidade de Passo Fundo, e ele me falou sobre uma empresa, mas é uma empresa de refrigerante, que tem 2 unidades aqui na nossa região. Uma unidade,
tem 1.000... eles têm 1.000... A empresa inteira ela tem 1.500 funcionários. Vou dar um exemplo. Uma unidade tem 1.497 pessoas trabalhando. A outra unidade tem 3 pessoas trabalhando. E essa unidade de 3 pessoas trabalhando tem 40% da fabricação sendo feita. Ou seja, tem 3 engenheiros lá operacionalizando a produção de máquinas de 40% da fabricação daquela. Então, imagina olhar para aquelas 1.400 pessoas e dizer assim, ó, se vocês não se mexerem, os robôs vão ter... E o impacto de inovação, o impacto de modificação, porque também era uma empresa tradicional. Claro que não é o que vai acontecer ali na empresa, acredito eu que demora mais um pouco aí na questão de vocês, mas tu acredita que nessa transição, Tapejara ou a tua família, os sócios do teu pai também, as pessoas que estão ali estão preparadas para essa nova geração de tecnologia e de inovação dentro da empresa? Mudança cultural. Mudança cultural é um troço dificílimo. Uhum. Quem sabe beira talvez o impossível, porque são poucos que conseguem fazer isso com êxito. Mudança cultural, eu acredito que seja o ponto-chave. Essa questão que tu me falou é uma coisa que a gente não tem para onde correr e eles também não têm para onde correr. Se a gente vai pesquisar por aí, mais da maioria, mais da metade, 90%, com certeza, das empresas hoje atuantes, presentes no país, são familiares. Uhum. Então, isso, se a gente parar para pensar, são empresas que começaram pequenas e se desenvolveu dentro da própria família. Então, isso é uma coisa que assim eles têm que começar a compreender e entender também, que a gente mais novo, a gente tem o olhar mais virado para a gestão. Uhum. Isso eu admito, porque é um fato. A nova geração ela tem o olhar mais fixado para a gestão. Eu sei que eu vou conseguir gerir a empresa, mas a parte, digamos assim, para você, de conhecimento de produto, de processos, isso é a nossa dificuldade de conseguir, então, depois unir as duas coisas e chegar no êxito. Que é aquilo que eu falava para ti antes. De unir a gestão, que é o que essa gente mais jovem consegue ter o olhar virado para ela, de ter o olhar virado, então, digamos, mais para o produto, do entendimento do produto, do processo do produto. Eu sei o que eu fabrico, eu sei as minhas dores, eu sei onde estão meus gargalos, enfim. Que isso, digamos assim, para você, isso é uma coisa que eu enxergo no meu pai hoje. Então, se eu conseguir absorver o máximo disso que ele tem, a gente vai crescendo cada vez mais. Eu acredito que é aquela questão de que até você falou no evento lá que a gente teve em Tapejara. Não é a questão de você saber tudo, mas sim sentar nas mesas ou sentar com pessoas ou estar com pessoas ao seu redor que sabem até melhor que você, porque eu não preciso saber tudo, né? Eu preciso ter a pessoa certa do meu lado para me ajudar a gerir aquilo ali, a me ajudar a inovar. Hoje, voltando para a nossa questão de network, a questão de ambiência, hoje tu acredita que tudo isso daí que você está vivendo, agora sendo um embaixador também, né? Porque querendo ou não, você não deixa de trabalhar na tua empresa, mas agora tu tem também mais uma responsabilidade, né? Em estar ali à frente, assessorando, olhando para as dores de outros empresários. Tu acredita que agora sendo embaixador, isso daí vai trazer mais benefícios em questão de, talvez, de ambiência, vai conseguir mostrar o que para aquelas pessoas e o porquê que você quis ser embaixador também? Com certeza. Vai trazer diversos mais benefícios, não só para mim, mas, obviamente, para a nossa cidade toda. Porque aquilo que nem eu falava para você antes, Tapejara, cara, tem muito empresário, tem muita empresa. A gente basicamente ali vive disso. Tem muita gente que vive disso. Então, pensa que bom tudo que a gente vai poder absorver, vai poder trazer de conhecimento, de insight, de resolução de problema.
Poxa, mas o empresário A tem uma dor que não está sabendo resolver, que não tá com um problema, está com uma necessidade. Mas o B conhece alguém que consegue ajudá-lo, ou até ele mesmo consegue ajudar. Então, os benefícios enormes, muito grandes mesmo. Qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho, eu costumo dividir assim, basicamente meus sonhos em fases da minha vida. Meu maior sonho hoje, minha maior meta, meu maior pensamento para essa fase atual da minha vida é conseguir completar esse processo sucessório, porque eu ainda tenho um pouco desse receio dentro de mim, desse pensamento. Completar esse processo sucessório com êxito 100%. De olhar e poder dizer, poxa, hoje meu pai não está mais aqui comigo, mas eu estou seguro e estou conseguindo resolver tudo. Show. Esse é teu sonho, no caso, carreira, trabalho e pessoal. Já parou para pensar? Infelizmente, não. Olha que esse episódio, no final, ainda tem uma fala para si mesmo, mas depois eu te explico como é que funciona. Mas que legal. Você hoje acredita que, então, tu tem um objetivo pessoal ou nunca parou para pensar nisso? Cara, isso é um grande problema, acredito que de muitas pessoas também. Tem muita gente assim como eu, que se você sair e perguntar qual é seu maior sonho, qual é seu maior objetivo, conseguir sanar contigo já. Mas qual é seu maior sonho, qual é seu objetivo para o futuro? Tem muita gente que, se não souber responder, vai pensar por um bom tempo. Uhum. Não, e essa é a ideia. A ideia do podcast é te fazer questionamento e as pessoas entenderem também que existe vários lados e pessoas com personalidades diferentes. E acredito que tem muita gente que está nos assistindo que também está nessa mesma situação. E agora? O que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Por onde eu vou? E isso daí é interessante. E muitas vezes as pessoas não têm hoje o que tu tem. Que é o quê? É pessoas ao teu redor hoje para te orientar caso você tenha alguma dúvida. Não é... Muitas vezes... pela questão da associação é um peso, acredito eu. Não sei se eu não vivi isso, mas deve ser um peso em questão de, bom, não dá para perguntar tudo pro pai. Meu pai, ele quer a resposta, não é eu que consigo. E daí você consegue conversar com outras pessoas, se conectar com outras pessoas para entender como que você pode chegar com uma resposta pro teu pai. E eu fico imaginando nesse processo todo. Tu hoje não tem ali, claro, um sonho no futuro ali pessoal, mas tu tem, claro, já um objetivo de conclusão, que é o processo sucessório dentro da empresa. Tu acredita que hoje a tua vida é a empresa? Olha, não 100%, mas uma boa parte sim. E o que te motiva hoje de acordar todos os dias e fazer com que os teus serviços sejam feitos? É justamente isso que eu falava. O que me motiva hoje em dia é ter esse pensamento, é ter essa ideia. De que eu sou a pessoa que meu pai escolheu para estar ali dentro. Então, as expectativas estão sobre mim. Você me entende? E a tua expectativa, ela está sobre o quê? Sobre concluir esse... Sobre mim também. Porque você falou do seu pai. Exatamente. Daí eu perguntei, e a tua? Hoje, se você fosse falar com aquela pessoa, com aquele filho ou filha, né, independente do gênero, o que você daria de conselho para esse filho ou filha que também está na tua situação, que é a sucessão familiar? Olha, apesar de lá atrás, alguns minutos atrás, eu ter dito para você que eu tenho um pouco de dificuldade ainda com o diálogo e a resolução de problemas, eu entendi ao mesmo tempo, sozinho, durante o meu dia a dia ali dentro, que o diálogo, a conversa, ela resolve tudo. E se ela não resolve 100%, ela ajuda em muita coisa. É bom você ter alinhamentos, você ter conversa, você pelo menos sentar uns 5, 10 minutinhos a cada 15 dias, se for o teu começo, ou a cada tanto tempo que você julgar necessário no teu perfil e na tua situação. E você debater, conversar sobre a empresa, perguntar o que você está achando, o que você quer que eu faça, como é que está o meu serviço, no que eu estou deixando a desejar. Então,
Seria mais comunicação mesmo. Atente-se ao diálogo. E para quem tem dificuldade, tu acredita que tem alguma solução para isso? Quem tem dificuldade de chegar talvez para, por exemplo, pai e a mãe que fizeram aquela empresa, que fizeram, o que você diria? Ó, a pessoa quando vê não consegue falar com o pai. Qual foi o segredo para você conseguir falar com o teu pai e se abrir e ele ter essa comunicação contigo? É a quebra de paradigmas, é você sentir aquela necessidade de que você deve fazer aquilo. Se você não fizer aquilo, nada vai acontecer. Então, ou você faz, ou você faz. É ação. E é só uma conversa, não é nada demais. Mas para algumas pessoas, também para mim, foi um grande passo que eu consegui dar. Legal. Não. E tudo isso daí, hoje você falou que tem 2 irmãs. Trabalham nas empresas, executam outra função, porque, querendo ou não, tu também é formado. Qual que é a tua formação? Não me lembro se você falou. Sou formado em agronegócio. Agronegócio. Isso. E as tuas irmãs? Tenho uma irmã que é formada em Direito e outra que é formada em Medicina. Praticamente, você ficou para o ramo das famílias e as outras irmãs, e as suas irmãs foram para outro tipo de modelo, no caso. Veja bem, sucessor é uma coisa e herdeiro é outra. Herdeiro somos 3, 4 junto com a minha mãe também. Sucessor é um só. É aquele que é escolhido para dizer, bom, você vai gerir esta empresa para mim. Mas herdeiro continua sendo herdeiro, independentemente de qualquer coisa. Uhum. Legal. É como se fosse um trabalho, né? O herdeiro é consequência. É consequência. Mas sucessor é um trabalho, é uma empresa, isso. É um negócio assim como qualquer outro. Isso. Dentro da empresa, tu tem algum objetivo além de ter, claro, concluir essa, mas assim, quero fazer um processo ali que a gente tem hoje sendo feito, reduzir custos. Quero expandir para o Brasil inteiro, que vocês já estão, né? Mas quero conseguir atingir números X. Porque hoje, pelo que eu conheço ali, vocês já fazem um valor anual bem sugestivo. Mas qual que é o teu objetivo hoje de meta, assim, que você sabe que tu já vai concluir daqui 1 ano, daqui 6 meses, não sei quanto tempo? Uma informação bem importante. Como é que a gente se estruturou nesse processo sucessório? Então, como eu te falava nos bastidores, são 2 sócios, meu pai e mais um. Uhum. Cada um designou um filho em específico para ser o sucessor. Então, a minha parte em que eu devo atuar mais, não que eu devo atuar, mas que eu tenho que estar mais envolvido, que eu tenho que estar mais ligado. Exatamente, é o chão de fábrica. Me envolvo também em parte comercial, que é a parte de ser outro sucessor, parte de escritório, mas menos. Então, além da conversa semanal com o meu pai, eu também tenho que alinhar algumas coisas com ele. Porque lá no futuro seremos nós 2, não mais eles 2. Então... É complicado. É bem difícil. É que é 2 sucessão familiar, então, que está acontecendo na mesma empresa. Isso. Sempre foi, a gente tem... mais ou menos aí uns 35, 36 anos de empresa e sempre foi 2 sócios. Foram 2 famílias. Então, lidar com empresa familiar é uma coisa complicadíssima. A gente deve ter muito os pés no chão e saber o que a gente está fazendo. Diálogo, alinhamento de metas. Agora, eu imaginei uma situação, e eu peço desculpa por interromper a tua fala, mas eu imaginei uma situação assim... Tu, além de ter que assumir a empresa, te arrumar um casamento pelo resto da vida, ou pelo menos pelo resto da empresa. Porque isso. Você é como se fosse um casamento arranjado. Você não escolheu o teu sócio, tu não escolheu a sociedade, né? E você teve que herdar a empresa, né? No caso, teve que assumir a empresa e herdar um relacionamento, que não sociedade é um relacionamento, com uma pessoa que você não conhecia, com certeza, conhecia, mas não escolheu isso. Já foi escolhido. É um casamento arranjado, vamos por assim. Basicamente, sim. Como foi isso para ti? Basicamente, sim. Essa parte foi tranquilo, porque a gente cresceu vendo o relacionamento entre 2 sócios. E o que a gente enxerga, que eu enxergo, sempre enxerguei entre meu pai e o outro sócio dele, acima de tudo,
É diálogo e respeito. Temos um problema para resolver, a gente senta, conversa, resolve e está tudo certo. Que é o que a gente faz hoje entre, por exemplo, eu e o meu futuro sócio, se não já sócio, por exemplo. Alinhamento Legal. de metas, conversas. Hoje, mesmo que pode ser mais esparsas, mas a gente alinha com umas metas, conversa sobre algum problema ou outro. Um ajuda o outro, um dá alguma dica para o outro. Eu acho que é alinhamento de expectativa, né? Exatamente, porque basicamente os dois estão passando pelo mesmo processo, ou então pelos mesmos problemas, entre aspas, né? Sim, muito bom. Então, um pode ajudar o outro. E hoje, olhando para tudo isso daí, tu acredita que essa dor tua, você poderia ajudar outras pessoas já? Com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente só deve aceitar conselho e ajuda de quem já passou pelo que a gente está passando, ou pelo que a gente vai passar. Legal. Então, aceite conselhos e ajuda de quem entende sobre o que você está passando e de quem já passou pelo que você está passando. A gente... existe 3 formas, né, de você olhar para tudo que já aconteceu. Eu até costumo dizer que existe diferenças entre você ter um conhecimento, de você ter sabedoria e de você ter a experiência. Então, tudo que acontece na tua vida, você pode adquirir por experiência, por conhecimento ou por sabedoria. Como assim? Você viveu aquele erro, aquele problema, tu viveu aquilo ali, tu tem a experiência daquilo. Tu leu algo, tu tem o conhecimento daquilo. Tu estudou alguma coisa, mas você não viveu. Estudou, leu alguma coisa, teve um professor, tu viveu. Tu teve o conhecimento. Aí tu adquiriu o conhecimento do que fazer, do não fazer. Com a experiência, tu também tem o conhecimento, mas tu teve a experiência. E a sabedoria é você pegar de alguém que já viveu aquilo ali, alguém que você já leu sobre aquilo ali. Então é praticamente assim. Existe uma analogia bem interessante que é: se você cai em um buraco e você sabe sair do buraco, você tem conhecimento. Se você não sabe sair do buraco, você vai aprender com a tua experiência, porque tu vai tentar até que você saia. Mas se você tem o conhecimento, tu consegue sair. E a sabedoria é você nunca cair no buraco. Então, o que eu digo sobre tudo isso daí? A tua experiência desses 4, 5 anos que você viveu já te deu a experiência, o conhecimento e já te fez ser sábio nas experiências e conhecimento que você teve para hoje poder ensinar e ajudar outras pessoas a não cair nos erros que você já fez. Hoje, eu vejo que você se posiciona muito na rede social voltado à sucessão familiar. Tu acredita que as pessoas, os jovens, né? Tu também é um cara jovem, né? Eu também me considero um cara jovem, que estão passando por isso daí. Podem te chamar numa rede social, podem te chamar aí no privado e você está aberto para conversar com essas pessoas? Com certeza, sem problema nenhum. Eu também gosto de ter na minha mente que o conhecimento bom é o conhecimento compartilhado. Então, não custa nada você ajudar o próximo. Em toda a tua vida hoje, você... Agora, sem falar de trabalho, em toda a tua vida hoje, você teria algo assim que você pensou, isso eu não consigo, isso daqui talvez não é para mim, isso daqui, não sei, pensando como vida, porque, querendo ou não, você está assumindo algumas coisas, está pegando um peso na parte de família e trabalho, que hoje talvez a pessoa que está na tua idade, hoje com 28 anos, agora que está começando a pensar o que eu faço da vida. Como é que foi a tua vida, dificuldade, algumas coisas que você passou, teve, para que a gente possa, talvez, atingir uma pessoa que passou por essa dor ou por essa dificuldade e também ajudar elas? Saber que a gente tem isso daí para ajudar elas. Veja que coisa interessante.
a gente tem algumas fases quando jovem, que eu até costumo dizer isso também para algumas pessoas que eu converso, que são mais novas do que eu, que vai bater aquele desespero e vai começar aquela mudança de ideia a partir de que você pegar o canudo da tua faculdade, da tua universidade na mão e entender que a tua vida vai começar a partir daquele momento. Então, o que eu pensei a partir do momento que eu me formei foi, bom, vamos lá. Teoricamente, agora, ninguém tem mais obrigação de me ajudar financeiramente, não moro mais com ninguém. A minha vida ela precisa começar a partir de agora. Porque, querendo ou não, eu havia me tornado uma pessoa adulta. Então, é simples, a gente compra. Eu comprei o propósito também de assumir aquela empresa lá atrás, nas primeiras reuniões de planejamento estratégico que a gente fez, que foi conversado, que foi dialogado. Bom, você quer, você pode assumir, você tem vontade, você tem ânimo de assumir? Com certeza. Uau. Eu acho que é muito mais você querer também, né, realmente. Porque, vamos lá, se você não tivesse energia, vontade e... eu acho que acredito eu, então, sabedoria, conhecimento, independente, porque não é só assumir, né? Tem que se desenvolver. E nesses 4 anos você não estaria ali ainda nessa posição se você não tivesse se desenvolvido. E é isso daí que é legal. Por que eu estou falando isso? Eu, nesses últimos anos, nesses 2 anos que você está no BCN, eu acompanhei a tua evolução. Tu é um cara que realmente se desenvolve de uma forma que eu queria mais uns 2 Mateus aí na minha vida para poder desenvolver alguns negócios. Realmente, é um cara, e não é porque tu tá aqui no meu podcast que eu tô te falando isso. Realmente eu falo para as pessoas quando eu converso com elas que você teve uma evolução, e eu não estou te falando do zero, você já estava numa uma constante evolução, só que mesmo assim, e é mais difícil, né? Quando você está do zero para tu ter algum resultado, ok, mas você já chegou com uma evolução, já chegou sendo diretor de uma empresa, já chegou gerando resultado, e nesse tempo aí tu cresceu e fez muito mais coisas assim que é de se surpreender. Realmente você se desenvolveu. Como que você acredita que você conseguiu fazer esse desenvolvimento e acelerar esse desenvolvimento na tua vida? Mas veja só que mesmo que você saia do zero, que seja ao meu contrário, então, isso dá para resolver ou para se tornar esse processo mais leve ainda, e uma ferramenta fantástica é a ambiência. Você sentar em mesas diferentes, que é aquilo que a gente faz muito. Você conversar com pessoas diferentes, ficar quietinho, só escutando o que daquelas pessoas estão falando que tu pode trazer para a tua vida. Uau. Você consegue resolver uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Você vai ouvindo eles falar e você vai pensando. Eu sei porque eu fiz isso. Nos primeiros eventos do nosso clube, eu costumava ficar mais quietinho, mas só escutando, para saber o que aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem está falando, que eu posso absorver e trazer para a minha vida. Cara, isso ajuda muito. Isso abre a cabeça de um jeito muito diferente. Eu costumo dizer que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu adoro tomar café e conversar com as pessoas e entender quais são os problemas e as soluções delas, para que eu possa, talvez, conectar ela com um problema e uma solução e resolver e solucionar problemas de todos. E as pessoas falam, porque é um dom, é uma coisa... Não é dom. Eu não sabia fazer isso. Eu não sabia entender as coisas. Simplesmente eu aprendi conforme foi passando o tempo, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou meio que um corretor de conexões. E quando eu vejo que você estava nos primeiros eventos, e ainda está, eu vejo você dando bastante conselho e também ou escutando as pessoas ainda nos eventos. Quando eu vejo você, eu fiz isso, eu fiz aquilo e absorvi isso daí, eu fico, cara, olha que legal, as coisas acontecendo automaticamente, sem que eu tenha que ficar botando um na frente do outro. Querendo ou não, né, o clube, a ambiência fez isso. Mas foi você que se oportunizou estar ali. Foi você que tomou a decisão de querer estar ali. E
se colocou numa situação que muitas pessoas podem dizer, mas por que eu vou pertencer? Por que eu vou fazer? O que eu vou fazer dentro de um evento assim? E às vezes, muitas vezes, até o porquê pagar, né? Que nem diz, teve um nosso associado lá da Tapejara que estava conversando com outro rapaz, mas vou pagar para me encontrar com as outras pessoas? Só que aí vem uma outra situação. Tem um cara que eu sigo na rede social, quero ter ainda a oportunidade de me conectar com ele. Para mim, hoje, ele é a maior referência em network do Brasil, que é o Bruno Avelar. E ele fala uma coisa muito interessante. Muitas pessoas pagam treinamentos, imersões, mentorias para obter um acesso. E você tem dois modelos de você obter um acesso. Ou você é amigo daquela pessoa, né? Como assim? Você é amigo, me criei junto e tudo mais. Ou você paga pelo acesso. Mas Douglas, eu não tenho dinheiro hoje para pagar como acesso. Então, tu serve, tu ajuda, tu vai lá e se torna útil, interessante para aquela pessoa. E daí, depois, a pessoa aceita você estar ali. Mas a maior jeito hoje, um jeito mais fácil, depois que a gente trouxe essa questão de networking, né, é você comprar o acesso. E esse acesso, às vezes, pode ser a virada de chave da vida, pode ser a virada de chave da empresa, pode ser a virada de chave da ambiência daquela pessoa. Que é o quê? Cara, a pessoa não tinha aquela ambiência, a pessoa não tinha aquela informação, a pessoa não tinha muita oportunidade que hoje tem dentro de um clube network. E aí vem aquela história, né? Mas quanto custa ou quanto vale? Se você sabe qual parafuso apertar, tá tudo certo, vale bem pouco. Mas se você não sabe qual parafuso apertar, tu vai ter que contratar alguém que saiba. E às vezes pode ser bem caro se você não tiver o contato da pessoa certa. Então vem acarretando tudo isso daí. E por que tu acha que a região de Tapejara, a região onde tu se criou e está hoje com a empresa, para aquela região seria interessante um clube igual esse? Eu acho a região ideal justamente por aquilo que eu já te falava também. Ali a gente tem muitas empresas, são diversos setores. Aí a gente diz alimentício, metalúrgica, fábrica de móveis, dos diversos setores mais possíveis que tu possas imaginar. Cara, ambiência. O empresário, eu enxergo que o empresário tem que estar sempre se atualizando, sempre observando novos ambientes, novos modelos, conhecendo novas pessoas. O fato-chave é o ponto da ambiência. É o que isso vai me trazer de ROI, o que isso vai me trazer de retorno desse investimento que eu vou vir a fazer mais tarde. Eu com certeza eu posso te dizer, não só porque eu vivo isso daí hoje, mas existe uma situação bem latente na minha mente. Eu até vou falar para você que está nos assistindo. Se você tem novos ambientes, você conhece novas pessoas, tu cria novas ideias, os teus resultados serão novos também. Então, não adianta você estar no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com as mesmas ideias e querer novos resultados. Então, o clube, ele te acelera. E duas coisas também que eu acredito que hoje eu estou vendo muito ali no BCN, Matheus, que é o quê? O BCN hoje, ele entrega duas coisas. Com certeza tu vai ter um retorno, seja tangível ou intangível, que vai ser muito mais do que hoje a pessoa pagou para entrar, dependendo uma amizade, uma solução que tu conheça ali, uma ideia, algo que você nunca imaginou, você vai ter ali dentro, porque querendo ou não, 12 meses dentro, caminhando junto, às vezes pelo resto da vida, dependendo do associado. E a outra coisa é acesso. Cara, eu tive que criar um podcast, estruturar tudo e fazer entrevistas com mais de 150 pessoas para me ter acesso com as pessoas, para me darem conhecimento. E às vezes eu costumo dizer que esse conhecimento que eu obtive nessas 150 pessoas foram
mais valiosos que a faculdade. Quanto custa uma faculdade? Quanto custa um mastermind, um curso, um treinamento? Com certeza é muito mais em conta ser um associado do que comprar. Não que você não tenha que comprar, né, se desenvolver sempre. Mas a ambiência, o acesso que a gente entrega hoje, com certeza paga todo o investimento e ainda o ROI que a gente entrega, tangível e não intangível, também vale muito a pena. Tanto que hoje eu tenho um cara que é diretor de uma empresa, não sei quantos, não sei se tu quer abrir aí, não sei quantos milhões aí a empresa fatura, mas trabalha, né, no ramo do agro no Brasil inteiro. Né? Teu pai, acho que estava em Mato Grosso? Sim. Mato Grosso. Tá louco? Então, conta aí para nós, hoje, o tamanho que você tem, né, se você pode nos contar, e o peso que você está carregando, porque, querendo ou não, essa empresa aí, ela não leva só 2 famílias, né? Não é só 2 famílias. Hoje, quantos funcionários vocês têm lá dentro? É muita gente. Muitas outras famílias junto. Veja bem, tem muita coisa que eu gosto de pensar e que eu vejo e eu absorvo nessas situações atuais em que eu vivo. E eu enxergo muito isso também. E antes disso, eu sou responsável pelo que eu falo e você pelo que você escuta. Eu não estou falando isso para ninguém mais estudar, mas a faculdade ela é necessária, ela é primordial, mas ela é o teu asfalto, ela é só a tua base. Meu amigo, a experiência que você tem depois, a faculdade não ensina, infelizmente. A experiência, a vivência, que é aquilo que também é muito mais necessário para você conseguir tocar a tua vida muito melhor, com muito mais êxito, é só o dia a dia que vai trazer para você. Então a gente aprende com os erros, vai vivendo, vai andando, vai trabalhando. A ambiência que o clube traz, o conhecimento, o contato, número 1 é a absorção de conhecimento. O que o outro tem para trazer para mim. O que o outro faz, o que o outro falou que eu posso trazer para a minha vida, para a minha situação. As pessoas querendo servir, né? Isso. Querendo te ajudar, querendo entender a tua solução. E, cara, sou suspeito a falar, adoro, né, o movimento que o BCN traz, tanto que hoje está além do Douglas, né? Tá agora além até mesmo do Matheus, porque eu estava olhando hoje o sistema lá, tem 6 pessoas ali a cargo do Matheus ali, e isso é muito legal, porque não, você vira uma referência para essas 6 pessoas, né, que estão lá no coisa, mas para muitas outras, mas hoje, diretamente, essas 6 pessoas estão ali para te ajudar e você ajudar elas e para fazer toda essa questão de conexões e soluções de problemas. Matheus, existe uma pergunta que eu sempre faço quando a gente vai para o final do podcast, que é o que você faria, melhor dizendo, o que você falaria para o Matheus daqui 5 anos? Então, imagina a situação. Daqui 5 anos, tu vai entrar no YouTube e vai clicar nesse podcast. E tu vai escutar essa mensagem. Então, tu vai falar algo para o Matheus do futuro. Não como se fosse passado, mas, olha, dá um exemplo aqui. Douglas, quando você... agora você está assim, você está assado, eu quero que você saiba disso, ou quero te dizer sobre isso. Conta aí, e agora tu vai falar para você mesmo. Então, olha para a câmera e fala consigo mesmo, só que daqui a 5 anos, e você vai escutar. Vai estar eternizado. Pode falar. Eu acho que o principal que eu observo hoje, que eu falaria para mim do futuro, observando o passado, permaneça nesse caminho, permaneça nesse processo, sempre com calma, sempre com diálogo. Imagine, escrito grande, diálogo. O diálogo resolve tudo, nos ajuda a resolver muita coisa. E continue investindo em ambiência, em sentar em mesas diferentes, em conversar com diversas pessoas. O conhecimento que isso já te trouxe e vai te trazer é maior ainda. Então, basicamente, permaneça no caminho que você está, apenas com algumas mudanças pontuais, alguns aprimoramentos. Mas eu observo que hoje eu ainda estou
e espero com certeza estar daqui a 5, 10 anos no caminho certo também. Que legal. Microfone aberto. Fique à vontade para botar, né, falar para nós as tuas redes sociais, Instagram, site da empresa, o que você se sentir aí no coração. O microfone aberto agora é contigo. Cara, mais uma vez só agradecer imensamente o convite de estar aqui hoje, certamente ajudando algumas pessoas que possam estar nos assistindo. Falar sobre isso de novo, a importância do network, a importância da ambiência é primordial, e se quem estiver nos ouvindo, nos assistindo também, se não conhece, não hesitem em nos procurar. A gente tem diversos casos e conforme tuas palavras, eu também sou um deles, do crescimento, da importância do network na vida das pessoas. Desenvolvimento profissional, absorção de conhecimento. Cara, é isso. Basicamente agradecer mais uma vez o convite e levar para quem nos assiste e nos vê a importância do network, dessa ambientalização, se pudermos falar assim. E também trazer um pouco da importância de se ter uma sucessão familiar nas empresas hoje em dia. Porque a gente vê casos que se dão bem, casos que não se dão bem, casos que estruturam processos e casos que não estruturam processos. Eu acredito que o objetivo de todo dono de empresa familiar é que ela possa permanecer, né? E ele com certeza vai ver a esperança nos seus primogênitos. Legal. Eu agradeço a tua presença, agradeço os insights que você trouxe. E agora, muito obrigado. Se você quer seguir o Matheus, a empresa dele vai estar na descrição do vídeo. Se você também quer saber quem são os nossos patrocinadores, está na descrição do vídeo também, que é o Estúdio 24 aqui da cidade de Passo Fundo, quer fazer um podcast, quer fazer criação de conteúdo, fique bem à vontade para entrar em contato. Tá as redes sociais ali do estúdio na descrição. Meu nome é Douglas Alcastel, pode me seguir, é Douglas Alcastel no Instagram, toda que é rede social, é o mesmo aí. Temos o Business Club Network, o BCN, é só para pesquisar ali, tu vai conhecer e vai entender o que é mais. Também pode agendar uma apresentação bem tranquilo. Mas olha o que você viveu, olha o que você escutou e viveu hoje nesse podcast. Matheus, sucessão familiar, hoje diretor de uma empresa, já faz milhões ao ano e pode também te ajudar muito. Conexões, networking não é somente contatos, é fazer relacionamento genuíno. E hoje, se você é da cidade de Tapejara, região, Passo Fundo e região, Santa Rosa e região, Chapecó e região, tu pode estar vivendo essa ambiência. Se conecta com alguém, faz alguma coisa, curte, compartilhe se você gostou. Se você não gostou, também. Mantenha-se em movimento. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado a todos. Até mais. Até a próxima.